Chegou a hora, então, da nossa conversa com Ana Amélia Lemos, jornalista e ex-senadora. Muito bem-vinda aqui com a gente mais uma vez. Ana, a gente está vendo aí as negociações seguindo, não é? Tem essa frente parlamentar com essa missão, né, dos senadores que vão para Washington, com críticas aí do deputado Eduardo Bolsonaro. A gente viu aí todas essas análises, né? Trazendo a negociação em primeiro plano. O presidente até pode conversar com o Donald Trump, mas colocando na pauta só esses assuntos, tirando a política, né, Ana? Como é que você avalia toda essa frente que está sendo colocada aí, e com críticas também? Olha, Simone, boa tarde aos nossos telespectadores, a você também. É lamentável que, com o maior parceiro comercial depois da China, os Estados Unidos, e uma relação diplomática institucional de mais de 200 anos, a gente esteja esticando essa corda. Agora a corda está esticada ao máximo, por uma parte que está torcendo exatamente para impor uma agenda política dentro de uma agenda comercial e econômica. É o caso do tarifaço. Então, essa agenda do tarifaço não deveria estar subordinada ao interesse político e institucional em relação a decisões da Suprema Corte que não tem nada a ver com o comércio, mas tem a ver com política. Então, esse é o grande dilema que nós estamos vivendo hoje no Brasil e, lamentavelmente, o resultado será todos perdem, todos perdem. E é lamentável também que uma missão com todo o respeito e o respaldo do Poder Legislativo, uma missão com parlamentares muito experientes, com grande possibilidade de contribuição. Eu cito não apenas o presidente da Comissão de Relações Exteriores, que acabou de falar, senador Nelsinho Trade, mas especialmente o caso da ministra, ex-ministra da Agricultura e senadora pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, que conhece profundamente a relação e numa área sensível que nós aqui damos prioridade, que é a área do agronegócio. É o problema da carne, é o problema do café, do suco de laranja, do açúcar, de celulose e papel. E madeira, evidentemente. Então, isso já está provocando prejuízos contabilizados com a perda de milhares e milhares de empregos em todo o território nacional. Embora São Paulo seja o estado, do ponto de vista industrial, o maior prejudicado. Mas a contabilidade negativa já está aparecendo aí em vários setores. Então, seria preciso que as pessoas com liderança, não só aqui no Brasil, como louve-se o esforço do Senado Federal, também o caso do governador Tarcísio Freitas, que está fazendo um trabalho de resolver os problemas, já buscando soluções, oferecendo aí um valor substancial para renegociar as dívidas através de crédito do ICMS lá em São Paulo, considerando que é o estado que mais será atingido por esse tarifaço do Donald Trump aos produtos brasileiros. E, por outro lado, você tem que também interpretar um aspecto interno dos Estados Unidos. O Donald Trump é um político completamente outsider. Embora tenha sido presidente, ele é um grande empresário, um dos maiores empresários dos Estados Unidos, mas ele por assim dizer, um outsider da política, né? Ele age no conflito. E hoje, particularmente, nesta semana, nesses últimos dias, ele está vivendo um conflito muito grave para ele, pessoalmente, que é a questão do caso Epstein, que, para quem não sabe, é um empresário muito conhecido, muito rico nos Estados Unidos, envolvido em processo rumoroso, que era a exploração de menores, do ponto de vista sexual, pelos grandes magnatas dos Estados Unidos. E um deles é exatamente o presidente atual dos Estados Unidos. Ele está fazendo pressões, inclusive, sobre a mídia americana, sobre jornais americanos que estão publicando, inclusive, cartas dele, Trump, ao Epstein, e essas cartas foram publicadas pelos jornais mais importantes dos Estados Unidos. Então, esse ataque ao Brasil, ele é uma espécie de cortina de fumaça que ele coloca no cenário, eu leio desse lado, para encobrir aquilo lá nos Estados Unidos em relação a isso. E considerando o Brasil um país que não só tem, mas tem uma presença de turistas brasileiros que, eu diria, alimentam o comércio na Flórida, Miami, Orlando, que vão para os parques temáticos de Orlando, que vão para Nova York, que vão para todas as partes dos Estados Unidos, que é um país com essa proximidade que temos.
vivemos. Então, Simone, está muito difícil você fazer qualquer tipo de avaliação, a não ser, como pediu agora nessa mensagem o ex-presidente Michel Temer, tratar de um entendimento, um consenso, uma pacificação. Aliás, eu uso também uma expressão muito correta do ex-presidente José Sarney, que é aquela expressão: o Brasil, nesse momento, está precisando de temperança, exatamente dessa tranquilidade para evitar. O presidente Lula deveria ter uma contenção maior das palavras usadas lá, porque não adianta você fazer uma guerra verbal, porque ela só vai aumentar o conflito que nós temos comercial, porque vai dar motivo para o Trump avançar o sinal e fazer uma aposta ainda muito maior. Em vez de 50, talvez até aumentar o tarifaço. E você falando nessa cortina de fumaça em relação ao Epstein, né? Tudo começou novamente com a saída do Elon Musk do governo Trump, que ele postou, fez uma postagem, retirou essa postagem, tem essa lista, uma possível lista em relação do Epstein envolvendo você lembrou Trump. Bem, e quem era Elon Musk, né? É um empresário, eu diria, mais importante do mundo hoje, está em projetos desde a área espacial como a área tecnológica e tem uma influência muito grande no governo, tanto que era o braço direito do Donald Trump. E de uma hora para outra ele passa a ser uma pessoa não grata dentro da Casa Branca. E aí sai atirando, porque ele não ele também é muito parecido com o Donald Trump, né, do ponto de vista de ser um outsider. Então ele queria aplicar nos Estados Unidos um projeto à semelhança do Milei na Argentina, que foi o motosserra, né, fazer cortes gerais. Ele não conseguiu fazer isso e se criou um problema grande nos Estados Unidos, o setor público americano, que reagiu imediatamente. Então, isso também prova que lá dentro, nos Estados Unidos, existe um conflito de compreensão e há uma avaliação negativa, aliás, das pesquisas nos Estados Unidos, sobre essas ações do presidente americano. Mas isso não parece sensibilizá-lo neste momento, que interessa a ele continuar brigando com o Brasil para ter uma, digamos, cortina de fumaça em relação ao caso que ele tem que explicar para a Justiça, porque a Procuradoria também nos Estados Unidos já está atrás dele. Um bilionário que morreu, né? Tirou a vida, ele se suicidou na prisão. Né? Foi para a prisão, ele foi para a prisão e lá dentro ele cometeu suicídio. Seguindo aqui, Ana, na tentativa, então, de fortalecer os laços com outros países, diante, então, das ameaças aí dos Estados Unidos, o presidente Lula, ele telefonou para a presidente do México, Cláudia Sheinbaum. Então, na conversa, ele ressaltou a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais, principalmente diante, então, do atual momento de incertezas. Os dois concordaram com as datas de 27 e 28 de agosto para a visita, então, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ao México, acompanhado, então, de uma delegação empresarial e de outros ministros brasileiros. A ideia é iniciar, então, negociações para ampliar o acordo comercial entre Brasil e México. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, e Lula, né, destacaram, então, os setores da indústria farmacêutica, agropecuária, etanol, biodiesel, aeroespacial, bem como também de inovação e educação, como áreas estratégicas, então, na relação bilateral Brasil e México. Ana, como é que você avalia o presidente buscando fortalecer laços, né? Deixa eu te falar, mais do que fortalecer laços, Simone, me parece que a estratégia é correta e também ela pode ser uma orientadora, entre aspas, ao presidente, porque ela é uma presidente, a primeira mulher presidente do México, eleita pela esquerda, ela foi apoiada pelo ex-presidente mexicano, eleita pela esquerda e fez, quando o Trump aplicou o tarifado, o México tem uma ligação, eu diria, umbilical. Até um ex-ditador mexicano dizia, pobre México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus, porque a religião não era católica quando chegaram os evangelizadores e tal, então não era um país que seguia outras tradições lá dos astecas, dos maias, mas o fato é que exatamente a presidente mexicana, ela teve a habilidade, como outros líderes de esquerda, que também, igualmente, Colômbia, o próprio Chile, tiveram uma atitude, eu diria, mais negociadora com os Estados Unidos e, por isso, não criaram problemas maiores de aprofundamento e até as sobretaxas foram reduzidas. Então, talvez, tanto quanto a relevância que é o vice-presidente e ministro da área do comércio no Brasil, Geraldo Alckmin, ir
até o México para dar um sinalizador que nós temos espaço para negociar, inclusive vender carne para eles, vender outros produtos e fazer uma troca comercial. Então, eu acho que é uma hora oportuna, foi uma decisão estratégica correta e, mais do que isso, é exatamente a lição que ela pode dar, como vencer exatamente o histrionismo ou as ações do Donald Trump sem prejudicar o interesse brasileiro. Buscar um pouco dessa experiência mexicana, né? Exatamente. Vamos lá, com a mulher no poder, né? Ana, vamos lá. O presidente Lula voltou a mandar recados, então, viu, Ana, a Donald Trump lá em Minas Gerais. Durante anúncios no Vale do Jequitinhonha, o presidente disse que o presidente norte-americano não quer conversar e que o governo tenta, né, negociar a taxação sobre os produtos brasileiros há mais de 2 meses. Vamos ver, então, agora alguns trechos do discurso do presidente. Não tem ninguém, nem o presidente de nenhum país do mundo, tem a relação que eu tenho com todos os países do mundo. Eu, de surpresa, recebi uma carta do presidente Trump. Eu recebo uma carta pelo jornal, porque ele publicou uma carta no site dele ao Brasil, fazendo uma ameaça ao Brasil, dizendo que o Brasil precisava parar com a perseguição a Bolsonaro. Precisava parar, porque isso é caça às bruxas. Primeiro, ele acredita em bruxa. Alguém aqui acredita em bruxa para ter caça às bruxas? Um desaforo de respeito com o Brasil e com a justiça brasileira. Então, eu fiquei pensando, o que fazer? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Porque o Brasil está acostumado a negociar. Nós íamos negociando, já tínhamos feito 10 reuniões com os Estados Unidos. Dia 16 de maio mandamos uma carta para eles pedindo explicação, sabe, das propostas que nós tínhamos feito. Dia 16 de maio, não responderam. E aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro. A única coisa que eu peço ao governo americano é que respeite o povo brasileiro como eu respeito o povo americano. Ana, esse lado dos Estados Unidos, que eles estão quietos do lado de lá, o que isso significa para as negociações do Brasil? Ou seja, o Brasil está tentando, segundo o presidente Lula, não está tendo esse retorno dos americanos, mas também o presidente Lula não construiu essa ligação com o Trump desde o início do mandato dele, né? O que está acontecendo, Ana? É verdade, tem esse lado aí. E eu acho que quanto mais o presidente faz essa... É uma provocação. Eu não sei se nos Estados Unidos tem o jogo de truco. Eu não sei se tem lá, se isso adianta alguma coisa, né, de jogar truco. O fato é que talvez o silêncio do presidente da República, tendo como base esse trabalho que estão fazendo aí os parlamentares, o vice-presidente, ele ficaria no limite. E quando você ignora um problema, ou seja, você não dá atenção a um problema, é uma forma de reduzir a importância que o problema tem. Então, se você realmente morde a isca, é o fato, vamos falar a linguagem popular, morder a isca significa você fazer o jogo do adversário. Então, se talvez o presidente não dissesse, ele não está provocando, dessa forma ele está provocando, ele está chamando para briga. Mas nós não estamos em condições de brigar, nós não estamos em condições de brigar, porque nós temos essa dependência. E tanto é que nós temos um déficit comercial com os Estados Unidos. E da onde nós vamos buscar outros fornecedores que não os Estados Unidos? Essa história também de ameaçar a questão da nacionalização de medicamentos, quebrar patentes de empresas, nós podemos estar incorrendo aí em regras da Organização Mundial do Comércio, cuja porta o Brasil foi bater agora, na sexta semana, lá em Genebra, exatamente para reclamar o tarifaço. Então, nós também não podemos dar motivo para uma, digamos, retaliação também do ponto de vista legal
das regras do comércio internacional sobre essa quebra de patente. Então, temos que ter muito cuidado. E aí, o presidente gosta de usar o palanque, mas o palanque, nessa hora e nesse momento, não é a melhor solução. Acho que isso é mais ou menos tentar apagar o fogo usando gasolina. E o Brasil pode deixar, então, Ana, de exportar suco de laranja, né, para os Estados Unidos, se esse tarifaço, né, essa ameaça de tarifaço entrar em vigor, então, na semana que vem, 1º de agosto. Uma empresa importadora entrou na justiça americana, né, contra a taxa de 50% imposta por Donald Trump. Vamos acompanhar, então, a reportagem de Álvaro Couto. Aumenta o receio entre os produtores de suco de laranja brasileiros de experimentarem um gosto amargo nos próximos dias. E não tem nada a ver com a qualidade do produto, mas sim com a taxa unilateral de 50% determinada por Trump a todas as exportações do Brasil, que é o maior fornecedor da fruta no mundo. Aqui são consumidos 300 milhões de litros de suco de laranja por ano. Nos Estados Unidos, esse número é 10 vezes maior. Isso está relacionado com a renda familiar, que lá é superior do que a daqui, e com aspectos culturais. É um produto extremamente associado com a cultura americana. A gente vê isso nos filmes. Todo café da manhã em família tem ali um suco de laranja sendo servido, junto com outros produtos como ovos com bacon, cereais, entre outras coisas que a gente consome aqui também no Brasil, mas que são muito típicas da cultura americana. Em 2024, nenhum país comprou mais o suco de laranja brasileiro do que os Estados Unidos, que adquiriram 1.200.000 toneladas, desembolsando mais de $1 bilhão. Colhida manualmente, a laranja é levada para indústrias, onde o sumo é extraído da fruta e é embarcado em navios especiais, dentro de tanques resfriados com nitrogênio, na forma natural ou concentrada. O suco brasileiro representa mais da metade do consumo norte-americano e, quando chega nos Estados Unidos, as empresas de lá pagam $415 de taxa por tonelada, cerca de 20% do total. Com as tarifas de Trump, o cálculo é que as taxas podem subir para 70%, inviabilizando esse comércio. Por essas razões, a gente tem a esperança que em algum momento o bom senso ele prevaleça e que não só que para os interesses brasileiros, mas também para os interesses das empresas americanas que precisam desse suco brasileiro e, claro, para o consumidor americano que gosta do seu bom suco de laranja no café da manhã. Mas os prejuízos não estão apenas no lado brasileiro. O segundo maior mercado exportador da fruta para os norte-americanos é o México, mas corresponde a 1/3 das nossas remessas. A Flórida, historicamente o maior produtor de laranja nos Estados Unidos, sofreu com pragas e tragédias climáticas nos últimos anos e atualmente produz apenas 10% do que já produziu um dia. Segundo uma importadora norte-americana, o suco pode ficar até 25% mais caro para os consumidores de lá devido ao tarifaço de Trump e causar um prejuízo de cerca de $70 milhões por ano. Esse cenário fez com que a empresa processasse o governo dos Estados Unidos para suspender o imposto de importação. Por aqui, os produtores brasileiros cultivam a esperança de que o impacto inflacionário no mercado interno norte-americano seja suficiente para a suspensão da tarifa, ou ao menos o adiamento dela. E inflação é o calcanhar de Aquiles de qualquer político. É importante também ressaltar que essas eleições foram muito pautadas na inflação. O Biden ele perde não só por questão ideológica, mas porque os Estados Unidos estavam vivendo a sua pior inflação dos últimos 40 anos e uma grande pauta do Trump seria essa, que ele iria resolver a inflação americana. Essas tarifas, elas fazem ao contrário, elas pioram a inflação americana. E entram toda aquela questão de taxa de juros, se a inflação não cai, os juros não podem cair, e se os juros não caem, o dólar fica alto. Então é uma reação em cadeia para todo mundo. Sem conseguir negociar pelas vias diplomáticas, o governo brasileiro levou a questão das barreiras tarifárias para a Organização Mundial do Comércio. O secretário de Assuntos Econômicos e Comerciais do Itamaraty não citou nominalmente os Estados Unidos nem Donald Trump, mas criticou o uso de tarifas como ferramenta para interferir em assuntos domésticos dos países e que as taxas são um atalho perigoso que pode gerar instabilidade econômica, política, social e até a guerra. Pois é, né, Ana? Pode afetar todos, né? Não só o suco de laranja, vários setores. Não, mas ele volta aí, todos os analistas, daquilo que a gente desde o começo falava.
todos esses produtos que nós vendemos, e que é a pauta do agro, são produtos do consumo diário do americano. E claro, o aumento de 25% no preço de um suco de laranja, né, é o dia a dia. E como a gente falava sempre, eu uso a expressão, o americano decide pelo bolso. Ou seja, se a situação econômica está bem, pleno emprego, inflação baixa, o presidente de plantão que é candidato à reeleição está com tudo e não está prosa. Agora não, agora ele está envolvido com esses problemas que a gente já mencionou antes, Simone, e mais esse econômico. Com a inflação subindo, o pessoal começa a chiar. E aí ele vai. E já a reclamação das empresas importadoras, porque, por exemplo, no café, o valor agregado que é feito nos Estados Unidos, ele é milhares de empregos, é milhares de dólares envolvidos nessa industrialização e nessa distribuição para o varejo, seja no supermercado, seja no bar, no Starbucks, ou em todas as redes de cafeterias americanas. Então, é um impacto muito grande para eles, porque nós somos os maiores exportadores de café e eles compram o café em grão e o processamento é feito lá. Então, a cadeia produtiva do café nos Estados Unidos está sofrendo as consequências. E esse pessoal deve estar conversando, intramuros e em segredo e secretamente, para tentar convencer o governo de que é um tiro no pé para o governo Trump, entendeu? Esse negócio.